Salve pessoal, beleza? Sou o Lucas Caprioli, então estamos aqui falando um pouquinho de vetores nessas aulas, né? Eu já gravei 2 vídeos e esse aqui seria o terceiro, onde eu estou falando sobre o método poligonal, certo? Vou usar mais uma vez o GeoGebra e vou projetar para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha como é que funciona agora de uma maneira mais geral, tá? Eu já criei aqui, tá? 3 vetores, certo? Vetor A, B, C, D e F. Certo? O que diz o método poligonal, né? O método poligonal diz que eu tenho que desenhar os vetores em sequência e não importa a ordem, porque existe a propriedade comutativa, ela é válida aqui. Então, não importa a ordem, a resultante é sempre a mesma, certo? Então, vou escolher aleatoriamente esse primeiro vetor aqui, vou escolher esse aqui, acho que é mais fácil de desenhar aqui e tal, beleza? E vou colocar esse aqui no final. Tá lá, método do polígono sendo executado. A figura fechou? Não fechou, então a resultante não é zero. Tá? Não importa a ordem, não importa como você fizer, essa figura não vai fechar. Então eu vou fazer um vetor aqui, tá lá, tá? Dá uma brincada nele aqui, dá uma enfeitada no bichinho aqui, ó, tá? Dá uma enfeitada na criança, tá? Vou desligar aqui essas letraiadas, beleza? Mexer no ponto aqui e tal. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é aquele que fecha a figura. Então, vou colocar ele aqui, no começo de todo mundo, ao final de todo mundo. Tudo bem? Primeira coisa, para fazer o vetor resultante, a gente precisa começar, né, do começo de todo mundo ao final de todo mundo. É assim que você desenha. No meu exemplo, dá para calcular? Dá para calcular porque tem uma malha quadriculada. Então, ou seja, dependendo da prova que você fizer, né, pode pedir para você calcular ou não a intensidade. Método polígono, só se tiver malha quadriculada. Ou se tiver 3 vetores, que é o que eu vou falar depois ali, né? 2 vetores para você calcular o terceiro. Aí serão nossas teorias de triângulos, que já que eu vou falar, certo? Nesse caso eu tenho 3 vetores. Se fechou? Não. Então o vetor resultante é aquele que fecha. Não são 4 vetores, são só 3. A resultante que está em vermelho ali não é um vetor, é a resultante, tá? Os vetores são os que estão em preto ali, tá bom? Não importa a ordem, propriedade comutativa. Então foi o seguinte, vamos deixar o vermelho quieto. Vamos trocar a ordem aqui, ó. Vamos começar por esse, depois eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse. Olha lá. A resultante é sempre o vermelho. Vamos trocar a ordem de novo? Vou fazer esse, depois eu vou fazer esse e depois esse. Resultante fechou. Vamos fazer esse aqui agora e agora esse daqui. Não importa. A resultante é sempre o vermelho. Tá bom? Então, propriedade comutativa. A ordem não altera a resposta. Tudo bem? Beleza? Certo. Para calcular a intensidade, nesse caso eu consigo fazer por malha quadriculada, onde eu consigo contar os quadradinhos, certo? Eu posso usar o recurso aqui do teorema de Pitágoras, né? Onde aqui eu tenho, por exemplo, vou fazer aqui bonitinho para vocês, ó. Vou fazer aqui um segmento daqui até aqui, um segmento daqui até aqui, e vou marcar ele aqui, ó, fazer arrumadinho e tal, papapá, né? Deixar preto mesmo, estilo, né? É só uma projeção, então vou fazer aqui. Então tá aqui, certo? Esse recurso que eu estou fazendo já é um recurso de geometria para fazer o cálculo da intensidade do vetor. No caso, o vetor, né, catetos 3 e 4 ali, daria o vermelho 5, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Eu fiz de propósito para dar uma continha rápida aqui mesmo, beleza? Então, esse é o método do polígono. Você desenha os vetores em sequência e pronto. Se for uma questão que tem a malha quadriculada, ela pode pedir para você calcular a intensidade. No caso, você calcularia com algum recurso de geometria, teorema de Pitágoras no caso, certo? Beleza, maravilha. Esse exemplo aqui veio muito a calhar aqui para mim. Sabe por quê? Existe um outro método chamado método da decomposição de vetores. Se você conhece, você já sabe que eu já acabei de fazer ele ali, tá? Ele é um método onde você pode fazer projeções vetoriais para você fazer a soma. O que eu acabei de fazer ali é o método da decomposição com o vetor vermelho. Vou mostrar para vocês agora o que é. Então, já sabe, por exemplo, que aqui nós temos 3 vetores, cuja soma é um vetor de intensidade 5, esse vetor vermelho ali, certo? Então, vamos fingir que a gente não sabe isso agora, tá? Então, deixa o vetor vermelho quietinho aqui. Esse aqui eu vou deletar, esse aqui eu vou deletar, tal. Deixa o vetor vermelho quietinho aqui. E aqui eu tenho
três vetores aleatórios aqui que a gente quer saber a soma deles. Finge que você não sabe mais que é o resultante é aquele vermelho. O que é o método da decomposição? Decomposição, esse nome, ela é um método onde você acha as componentes. O que são componentes? É quando você faz a projeção do vetor em eixos de referência. Obviamente, o eixo cartesiano, os eixos cartesianos XY, certo? Então, qual que é a ideia? É você deixar os vetores, você fazer a troca. Você troca o vetor por suas componentes. Traduzindo, você troca uma hipotenusa por dois catetos, tá? Eu vou primeiro fazer com malha quadriculada e depois a gente vai ter que, né, não adianta fugir, a gente vai ter que usar a trigonometria de seno e cosseno, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, como eu tenho malha quadriculada, eu poderia só verificar quantos quadradinhos cada um tem na horizontal e vertical. Tá certo? Então, por exemplo, esse vetor EF aqui, ó, são 2 para cima, 3 para o lado. Esse aqui já é 1, 2, 3, 4, 5 para cima, 1, 2, 3 para o lado. Né? Esse aqui é só 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4 para o lado. Certo? Mas lado de lá ou lado de cá? Então, bom colocar. Se é x positivo, se é x negativo. Mas é para cima, vertical, é para baixo? Então, vou colocar y para cima, y para baixo. Tá? Positivo e negativo. Então, quando você faz decomposição, é você fazer as contagens nas horizontais e verticais, que é o que a gente chama de sombra, né? A projeção do vetor. Então, né, para você entender bem, eu vou colocar aqui, ó, o eixo, tá? E vamos fazer em cima do eixo, né? Para a gente entender que você precisa ter um eixo de referência, tá? Então, vou colocar os vetores aqui. E vamos lá. Deixa eu pegar eles aqui. E vou colocar. O vetor AB, vou colocar ele aqui. O vetor CD, vou colocar ele aqui. O vetor EF, vou colocar ele aqui. Perceba que eu não coloquei vetores em sequência, como está no método do polígono. Nesse caso, eu coloquei os vetores com as origens coincidentes. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a sombra dos vetores no eixo X, que pode ser no positivo ou no negativo, e a sombra do vetor no eixo Y, aí pode ser na parte positiva ou na parte negativa. Sombra, uma maneira mais simples de dizer, são as projeções para achar as componentes, tá? Então, traduzindo, como eu disse, né? A gente vai trocar a hipotenusa por dois catetos, né? No caso, quando for inclinado ali, fica mais claro de ver isso. Não vou marcar ângulo por enquanto, porque nós temos a malha quadriculada ali, beleza? Então, aqui, o que seria o método da decomposição? Vou mostrar visualmente primeiro, tá? A decomposição seria você traçar aqui, ó, uma componente aqui e uma componente aqui, tá? Vamos lá, vou deixar ele com cara de componente, tá? Vou fazer aqui, a cor já tá preto, o estilo tracejado e vamos fazer assim. Pronto. Essas são as componentes do vetor ali. Esse aqui é o AB, eu acho, né? Isso, esse aqui eu acho que é o AB. Então, aqui, ó, a componente horizontal dele tem 3 de comprimento. E a componente vertical dele tem 5 de comprimento. 3 por x positivo, então é mais 3, e 5 por x, por y positivo, perdão, então é mais 5. Tá? Isso é componente. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente faz a troca, né, do vetor por suas componentes. Então, vou fazer um vetorzinho aqui, ó. Vou mexer um pouquinho nele, depois a gente só... Vou fazer as componentes em azul, tá? Então, tá aqui o estilo, pá. Tá aqui, vou tirar o rótulo. Então, tá aqui, ó. Esse aqui seria uma componente do vetor, certo? E aqui eu teria daí outro para cima, né? Uma componente do vetor. Vou fazer ele aqui, beleza, papapá, Isso aqui é tutti-frutti só para a gente dar uma brincada aqui, tá? Então seria esse vetor aqui. Esses vetores que eu fiz em azul, vamos deixar bem claro aqui, eles não existem. Eles são as componentes do AB.
tá? Do vetor AB. Então, eu tenho que o vetor AB, ele tem componente 3 na horizontal, 5, né? 5 na vertical. Eu não sei a intensidade dele, nem me interessa a intensidade dele. Porque a intensidade dele seria fazer um Pitágoras com 3 e 5. Não vai dar exato, mas nem me interessa. Eu só quero saber as componentes. Tá certo? Então, esse camarada tem essas componentes azuis. E esse camarada ali, ó, né? Que já tá aqui, ó. Né, já tá deitado ali. Ele só tem componente no eixo X. Então, ele em si já é um vetor 1, 2, 3, 4 na direção X positivo. Então, ele já é o vetor que já está deitado no eixo X. Ele não tem componente Y. Já esse outro camaradinho aqui, ó, ele tem. Então, vou fazer aqui, ó. Um segmento daqui até aqui. Um segmento daqui até aqui. E tá lá. Vou tirar a seta e vamos dar uma peitada nesse aqui. Opacidade de traço, tracejado, beleza, cor, pronto. Então tá aqui. Então, esse vetor aqui, ó, o EF, né? Se eu não me engano, acho que esse aqui é o EF. Ele tem componente 2 para baixo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Isso. Ele tem componente 2 para baixo, então é Y menos 2. E tem componente 3 para negativo, então ele tem X menos 3. Então é X menos 3, Y menos 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca do vetor. Como eu disse, eu nem sei o tamanho dele. O tamanho dele tem que fazer um Pitágoras aqui, ó, de 2 com 3. O tamanho dele nem me interessa. Tá certo? O que é decomposição, então? É você fazer a troca dos vetores, tá? Vou apagar aqui para não ficar muito poluído, tá? Tá aqui, ó. Então, seria você fazer a troca dos vetores. Certo? Como é que a gente pode escrever isso? Deixa eu tirar esse camaradinho daqui. Ponto M. Tá. Beleza. Como é que a gente poderia escrever isso aqui, ó? Eu posso escrever da seguinte forma. O vetor AB, vou fazer aqui, por exemplo, o vetor AB é esse aqui, ó. Esse vetor AB, vou colocar assim, tá? Ó, o vetor AB, ele tem componente 3 no X. Então, é 3 na direção X. X, normalmente a gente usa letra I, tá? Mas para vocês é uma formulinha que não é para quem interessar, não precisa se preocupar com isso, tá? Eu posso colocar, por exemplo, X, né? Ou com um chapéuzinho aqui, ou uma setinha em cima, ou vou ser bem formalzinho. 3 na direção I, que é a direção do X. E ele tem uma componente 5 na direção J. Veja bem que não é uma soma aritmética, não é 3 mais 5 dando 8, pelo amor de Deus. É uma representação vetorial. Então ele tem componente 3, que seria essa sombra aqui, e tem componente 5, que seria essa sombra aqui. Tá? O vetor CD, que é esse aqui, ó, o vetor CD, ele está deitado no eixo X, ele vale 4. Então ele seria 4 na direção positiva de X. E não tem Y. Vou colocar aqui, mas nem precisaria pôr. Ele não tem J, não tem direção Y. Tá? Já o vetor EF aqui, ó, o vetor EF, vetor, ele tem menos 3 na direção X, né? E menos 2 na direção J, Y negativo. Então ficou muito mais fácil somar vetores agora. Porque é só eu ver quem que está X, quem está em X, somar e subtrair, quem está em Y, somar e subtrair. Tá? Ficou bem mais simples. Só olhando o desenho fica fácil, né? E aí aqui eu posso pensar assim agora, né? Que o vetor resultante, deixa eu deixar no zoom certo aqui. Aí. Então, o vetor resultante, caramba, bati o dedo. Pois. O vetor resultante, vamos lá. Eu tenho 3 para frente, 4 para frente, menos 3 para trás. Então, na verdade, ia ficar 3 mais 4, 7,
menos 3, 4. Então, aqui vai ficar 4 na direção I. J seria 5 para cima. Esse camarada não tem Y. 2 para baixo. 5 menos 2, mais 3 na direção J. Então, a resultante é 4 na direção I, 3 na direção J. Opa! A gente, então, faz a troca, né, dos vetores por suas componentes e chega na resultante. A resultante aqui, ó. Lembra? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tá? É exatamente o vetor que a gente já tinha achado pelo método do polígono. Então, tanto faz. Você pode fazer pelo método que você achar melhor. Tá? Nesse caso, ó, esse aqui seria o vetor resultante. 1, 2, 3, 4 na direção X. Aqui, ó, 4i. 1, 2, 3 na direção J. Então, qual que é a ideia? A ideia é você ir trabalhando a decomposição de vetores até você deixar a figura mais limpa possível. Então, eu troquei esse vetor aqui, por exemplo, vou esconder ele, tá? Ó. Troquei esse vetor por suas componentes. Troquei esse vetor por suas componentes. No caso, esse deitado já é a própria componente, tá? Aí a gente fez a soma de x e soma de y. O que sobrou? Sobrou 4, né? Ó. Agora eu venho aqui e escondo tudo, ó. Finge que você está limpando a figura, tá? No final das contas, o que sobrou? Sobrou 4 na direção I, 3 na direção J. Olha lá. Então, os 3 vetores decompostos, eu deixei só as componentes, fiz a operação com as componentes, fui limpando, sobrou só o vermelho. Tá? Então, você joga todo mundo em X, por quê? Porque você vai fazer conta de mais ou menos. Você joga todo mundo em Y, você vai fazer conta de mais ou menos. Beleza. Feito isso, qual que é a resultante? O resultante é aquilo que sobrou de X, sobrou de Y. Nesse caso, sobrou 3 e 4, o resultante seria um vetor 5. E eu nem sabia os valores de A e B. Nem sabia os vetores do vetor AB, do vetor CD, não sabia nada. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu mostrei a decomposição de vetores, né, o método polígono e a decomposição de vetores, pensando na malha quadriculada. Agora, eu vou fazer uma próxima aula, considerando a decomposição com os cálculos de seno e cosseno da trigonometria. Beleza? Valeu!